Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 13 do programa Conversas Libertárias. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre o canal Aqui se Faz História, o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História, o LPPE-UERJ, e o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Anarquismo e Cultura Libertária. Hoje eu dou boas-vindas, nesse episódio de hoje, ao nosso convidado, o Eduardo Lamela, historiador, nosso amigo, companheiro do NEPAM. E primeiro eu vou agradecer o Eduardo por ter aceitado o nosso convite e pedir que ele se apresente, fale um pouco para nós da sua trajetória, enfim. E você, Eduardo, obrigada pela sua participação. Olá, Ingrid, Bruno, boa tarde. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder colaborar com esse projeto de vocês, que eu considero fundamental, né, para divulgar as pesquisas, né? Tenho acompanhado um pouco dos vídeos que são publicados, fico bastante feliz com esse trabalho e esforço, né, para falar do campo autonomista, do anarquismo e das pesquisas que giram em torno das ideias libertárias. Bom, minha trajetória, como você mencionou, sou historiador, estudei História, licenciatura em História na Universidade da UERJ, né, do estado do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo, né? São Gonçalo fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, para quem não conhece, é o segundo município mais populoso, né, do estado, né? E ali nós temos uma faculdade de formação de professores que eu considero importantíssima para a região, para a localidade. E foi ali que eu tomei conhecimento, me aproximei, né, das ideias e do pensamento social, né, e foi ali que eu tive uma primeira aproximação com a temática que venho investigando até hoje. Depois eu caminhei essa trajetória de trabalho científico, pesquisa, mudei, né, de universidade, fui para realizar um mestrado na UF, né, ali sobre a orientação do Carlos Ador, né, que eu conheci naquela instituição, né, um professor que é referência no assunto, no anarquismo do Rio de Janeiro, e foi ali que eu desenvolvi o meu trabalho de mestrado, que no caso foi sobre a Universidade Popular de Ensino Livre, que foi uma experiência autogestionária que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no ano de 1904, né, que tinha o objetivo de fornecer um ensino teórico e prático para os trabalhadores da cidade, né, do Distrito Federal. E experiência essa que participaram diferentes militantes do anarquismo, socialista, alguns intelectuais, né? Então, no mestrado eu tentei explorar um pouco dessa experiência, né, no campo da educação que aconteceu, foi organizada e preparada dentro de um sindicato, né? Ou melhor, de mais de um sindicato. Então, alguns espaços, né, onde as ideias anarquistas, né, e depois eu comecei a investigar por essa seara, estavam em circularidade, estavam sendo apropriadas, ressignificadas, conhecidas, por aí fora. Continuei na UF no doutorado, com o mesmo Carlos Ador, segui trabalhando com o professor, né, hoje meu amigo, e ali na mesma UF eu estou desenvolvendo, né, eu defendo esse ano, em março, a defesa já está marcada, no próximo 21 de março, o tema de doutorado que eu pensei em tratar desses espaços, né, de sociabilidade, né, que eu havia observado já no mestrado, né, mas que eu desenvolvo, né, o papel desses espaços na construção do movimento social anarquista, na construção de uma cultura política libertária. Bom, então é esse um pouco o campo que eu estou inserido na história, né, ou seja, no campo científico eu venho desde então, né, desde que ingressei no curso, lá na FFP, que eu terminei em 2014, né, inclusive meu trabalho de final de curso também foi sobre anarquismo, então desde então, ainda que jovem pesquisador, assim, muito mais aprendendo do que, enfim, eu venho desde então trabalhando com a temática libertária, com o movimento social anarquista aqui no Rio de Janeiro. Eduardo, eu achei interessante você falar da Universidade Popular
de ensino livre, queria que você contasse mais para o público qual a importância dessa experiência nesse círculo de sociabilidade dos trabalhadores e também para o movimento operário em si. Qual foi a importância dessa experiência? Bom, é uma experiência, mais uma experiência, eu considero mais uma experiência em ação direta, né? Mais uma experiência autogestionária, como muitas outras que o movimento social anarquista vai desenvolver, principalmente a partir do início do século XX, né? Ainda que as ideias libertárias, anarquistas, comecem a ser observadas já no século anterior, aqui na cidade, né? Então, essa experiência do campo educacional, ela nos ajuda a perceber como esses espaços, que são os sindicatos, né? Espaços exclusivos dos operários, né? Os sindicatos, né? Onde, né, no Sindicato dos Pintores, no Rio de Janeiro, foi organizadas as principais conferências preparatórias da Universidade Popular. Como esses sindicatos tiveram organizadas dentro deles uma série de atividades formativas, né, de construção de consciência social, né, de militância, né, no campo das ideias socialistas, em específico do anarquismo. Então, eu acho que esse tema da Universidade Popular foi um primeiro tema, né, de investigação, né, um tema que foi muito citado, né, ainda que em pequenos trechos por diferentes pesquisadores do movimento operário brasileiro, né, mas não muito pouco explorado, né, como que aconteceram, né, as conferências preparatórias antes dela existir, depois os cursos, quando esses cursos eram dados, que horários, né, as conferências preparatórias da Universidade Popular, por exemplo, elas eram organizadas e pensadas a partir das 19 horas, né, aos domingos, e não à toa, horário, né, e horário compatível com a jornada de trabalho dos trabalhadores. Aos domingos, né, sob uma perspectiva anticlerical, né, para oferecer uma outra atividade, né, de sociabilidade que possa sobrepor as reuniões da igreja, por exemplo, aos domingos. Então, eu tento um pouco mapear essas atividades, né, que vão ser importantes para formar aquilo que eu considero como uma cultura política anarquista, né, que essa sim, por décadas, vai organizar, né, a classe trabalhadora no Rio de Janeiro, né? Não apenas essa cultura política, mas essa no Rio de Janeiro tem uma importância que eu considero fundamental, né? Eu queria te perguntar uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala. Você disse que você também está investigando o surgimento dessas ideias, como a apropriação, enfim. Eu queria que você, se você pode falar um pouco sobre essa questão do anarquismo e do libertário, né? Como você vê isso? Você vê isso numa visão mais do Carlos Taibo, que é um autor que coloca algumas diretrizes para definir o que quem é o anarquista e quem é o libertário, ou você vê isso como a Camila Jordan e o Acácio Augusto, como sinônimos? Como é que essas expressões, eu vou colocar assim, só para o pessoal entender, como essas expressões aparecem no século XIX aqui e como elas vão, se você conseguiu perceber isso, elas vão se modificando ou se mantêm? Como é que você vê isso no seu trabalho, sobretudo do Bom, doutorado? sim, perfeito. Bom, são distintos. Por exemplo, essa distinção que você mencionou do cientista político Carlos Taibo, ela é bastante interessante, porque ele, inclusive, tem um texto mais recente, que é o Anarquismo no Ultramar, que ele vai discutir, né, essas contribuições do anarquismo fora do mundo europeu, né? E ele faz essa distinção justamente para identificar práticas e movimentos, né, que por características, né, lembrando que é um cientista social, cientista político, práticas e experiências, né, que podem se aproximar do que hoje a gente conhece como movimento anarquista, né, mas que são anteriores a ele. Eu gosto sempre de mencionar
que a luta contra o autoritarismo é anterior do surgimento do anarquismo e do socialismo no campo político, né? Me atrevo a dizer que, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem outros movimentos sociais importantes que vão contribuir com o desenvolvimento das especificidades do anarquismo aqui na capital, então capital, né? Então, a distinção que ele apresenta, eu considero bem interessante para pensar nessa distinção, né? Isso por quê? E aí, na tese, eu faço uma outra distinção, que é o anarquismo é tanto uma ideologia de transformação social, né? É uma ideologia não fechada, é importante dizer, uma ideologia que se ressignifica, se retroalimenta, né? Que sofre transformações, mas também é um movimento social, né? Que vai ser organizado e construído a partir dessa ideologia, né? Mas levando em conta as nuances e características e contextos locais, né? Então, na tese, eu faço uma distinção. Anarquismo com A maiúsculo, quando eu estou falando de movimento social anarquista, constituído no Rio de Janeiro em princípios do século XX, principalmente, né? E anarquismo, em geral, quando eu estou falando dessas ideias, que são internacionalistas, é importante dizer, né? E eu desenvolvo esse contexto, esse conceito, quer dizer, ou melhor dizendo, eu me aproprio desse conceito, que é oriundo do próprio movimento operário, para pensar e refletir nessas ideias, né? Porque é um tema que outra problematização que a gente vem fazendo na tese é sobre a chegada das ideias, a suposta chegada dessas ideias anarquistas no mundo colonial, né? Eu prefiro colocar a questão de outra maneira, que seria pensar que essas ideias estão em circularidade, né? A gente, inclusive, eu consegui identificar, ao mesmo tempo que debates da IT estão acontecendo no mundo europeu, ou no que a gente conhece hoje como mundo europeu, as informações sobre os debates estão aparecendo na grande imprensa do Rio de Janeiro. As disputas, por exemplo, entre marxistas e bakuninistas dentro da AIT, né, ao mesmo tempo que elas estão acontecendo, elas estão chegando, né, os temas dos debates, né, estão sendo discutidos por jornalistas do Rio de Janeiro, né? Então, eu tento mapear um pouco dessa distinção, né, dessas ideias, né? E aí é interessante essa distinção, né, libertários, né, talvez que tenha mais a ver com a ideologia que organiza o movimento social, e anarquismo, para mim, esse com A maiúsculo seria o movimento social anarquista, constituído, e aí num recorte cronológico bastante específico, e ainda digo mais, a partir das nuances espaciais territoriais, né? Então, cada região, né, por isso, quando eu defendo estudar o anarquismo no Rio de Janeiro, né, é para tratar de questões que talvez estudos que se baseiem no mundo europeu para pensar anarquismo aqui passam direto por questões que eu considero fundamentais, né? Por exemplo, né, a importância do movimento social, que é, sim, para alguns atores, por exemplo, Ângela Alonso, menciona ser esse o nosso primeiro movimento social, um movimento abolicionista, né? E embora a historiografia do trabalho no Brasil não faça muito, ou até pouco tempo atrás não tenha feito essas aproximações entre o movimento social abolicionista, né, e a luta dos trabalhadores negros aqui na cidade, eu acho que é muito relevante, né, se a gente está falando de Rio de Janeiro, fazer essa aproximação. Então, é um desafio que eu carrego, né, venho carregando, de investigar e debater e analisar, assim como, e aí mais silenciado ainda, né, se a gente faz a menção da brilhante historiadora Michelle Perrot, né, dos excluídos da história, né, das mulheres negras, né, operárias, principalmente na indústria têxtil da cidade, né, que organizam greves, inclusive aparecem fotografias de greves em jornais aqui do Rio de Janeiro.
Então, é um pouco desses desafios que eu venho carregando nesse debate sobre anarquismo aqui na cidade. Muito bacana, Eduardo. Eu queria saber quais fontes históricas você está utilizando, se apropriando para fazer todas essas análises e chegar a algumas conclusões. Bom, eu acho que são mais perguntas do que algumas conclusões, né? São muitos questionamentos. Eu considero que a questão ainda está bastante aberta, é um tema novo de debate. Eu encontro muitos camaradas, pesquisadoras e pesquisadores que estão dispostos a rever alguns conceitos, a problematizar, né, essas questões, esses silenciamentos históricos, né, que a gente observa, né, que são muito explícitos quando a gente olha mais de perto fontes que foram por muito tempo trabalhadas, né? Então, são novos olhares, muitas vezes, para antigas fontes, né? O movimento social anarquista, eu considero que ele tem dois pilares que são fundamentais: a resistência em ação direta e a propaganda, também constituída em ação direta, é bom dizer. Então, a minha fonte privilegiada de trabalho, agora no caso do doutorado, são a imprensa periódica, tanto a grande imprensa, onde principalmente na segunda metade do século XIX a gente encontra uma série de referências à Organização Internacional dos Trabalhadores, anarquistas, né, ou teóricos do anarquismo, né, mais conhecidos, né, por nós até hoje, sendo referenciados nessa grande imprensa, em alguns casos nas primeiras páginas do Jornal do Comércio, por exemplo. Então, eu trabalho com esses jornais periódicos da grande imprensa, mas também folhas operárias, umas dessas fontes com alguns olhares. Vou citar um exemplo bem rápido, por exemplo, as imagens bastante conhecidas nos materiais didáticos dos primeiros congressos operários do Rio de Janeiro, de 1906, 1913, por exemplo. A gente observa na assistência entre os participantes desses congressos, e assim, com toda a dificuldade que é fazer esse tipo de distinção, né, étnica, a gente consegue identificar pessoas não brancas nessa assistência, né? E aí, para uma historiografia que diz que o movimento operário foi constituído, né, com imigrantes europeus, brancos, né, e a gente vê pessoas não brancas nessas imagens, eu considero que aí a gente já tem um tema de investigação ou de problematização que deva ser explorado, né? Se a gente observa o que eu mencionei anteriormente, essa greve das trabalhadoras têxteis em 1919, se não me falha a memória, das costureiras, e a gente observa em braços cruzados trabalhadoras negras, eu considero que a gente tem que explorar melhor, né, para evitar esses silenciamentos, né, sobre as contribuições, né, que eu considero, a partir de uma leitura thompsiana, heranças de luta, né, aqui no Rio de Janeiro, que foram importantes para constituir o movimento operário e anarquista, né? A gente tem mais um exemplo, né, de trabalho, que é o próprio trabalhador da construção civil, Domingos Passos, né? Então, é mais um exemplo de importância, atuação sindical, de sistematizador das ideias em texto, das ideias anarquistas aqui na cidade, né? Perseguido, constantemente perseguido pela repressão, e mais um trabalhador não branco, de negro, né? Que constituiu esse movimento operário, que fez parte, embora esses estudos não considero que não tenham muito explorado essa questão que eu estou me propondo a fazer, né? Não eu apenas, mas um conjunto de pesquisadores estão envolvidos com essa temática, esses silêncios, né? A partir de uma perspectiva decolonial.
Eduardo, eu acho que a sua tese, a sua pesquisa, ela é revestida de grande originalidade, né? Eu acho que ela pode ser uma reafirmação para algumas coisas e também um marco para novos estudos, não só do anarquismo no Rio de Janeiro, mas repensar também estudos que colocam padrões de operários, de trabalhadores em São Paulo. Então, acho que o seu estudo, de fato, é muito importante. A partir de tudo que você já pesquisou, da sua trajetória política, militante, o que significa, o que é o anarquismo para você? Como você encara o anarquismo hoje? Qual a importância disso na sua vida? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, eu considero, como eu falei, o anarquismo, né, é um movimento social, né, até hoje, né? Mas é um movimento social que se ressignifica, né? Ele tem novas questões, né? Novas questões, por exemplo, relacionadas às nossas localidades, né? Questões mais específicas, né? De práticas autogestionárias em ação direta, que estão organizando a vida de diferentes maneiras, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, de, enfim, experiências de ocupações, de bibliotecas públicas, a gente tem feiras auto-organizadas, né, que isso seria o que na nossa contemporaneidade é muito explícito, né? Eu acho que se a gente definir o anarquismo, eu acho que, sobretudo, essa ideia de revolução social, ou seja, de implementar uma mudança qualitativa na sociedade, né? E que envolve lutar contra o autoritarismo, todas essas práticas nefastas, né? Cada vez mais explícitas, né? Aqui no nosso país, né? Que é importante dizer, né? Então, eu acho que ele tem muito assim que pesquisar, né? O José Oiticica, né? Tem aquela frase que é bem conhecida dele que diz estudai o anarquismo, né? Porque todos os sistemas políticos falharam, né? E eu acho que é bem por aí. Eu acredito nessa nossa capacidade de coletivamente nos autogovernarmos, né? De organizarmos desde o nosso bairro, da nossa vila, né? Até a nossa rua, né? De maneira autogestionária, coletiva, né? Federativa, né? Todas as dimensões, né? Tudo que diz respeito às nossas vidas. Eu acho que é por aí um pouco, né? Então, é um campo de interesse, de pesquisa para mim, né? Mas é também uma filosofia, uma perspectiva de um outro mundo possível, né? Acho que é por aí. Bacana, Eduardo. Bom, Bruno eu e Bruno, gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em conversar conosco e também divulgar a sua pesquisa, porque eu sempre digo isso em todos os vídeos, eu faço questão de repetir. Eu acho que a nossa missão com o programa e com os canais é ocupar um espaço hoje dominado por um grupo muito grande, muito heterogêneo e que tem uma força político e social, não dá para negar, muito grande, que é a extrema-direita, que é esse negacionismo que vem, enfim, avançando em todo mundo. Então, o nosso papel é tentar arrumar uma brecha no meio desse algoritmo e inserir as nossas ideias, as nossas concepções de mundo, que na verdade não passam de concepções que buscam um mundo igualitário, justo, diferente dessas outras, que eu não vou nem chamar de concepções, mas dessas outras ideias difusas e heterogêneas, como eu disse. Então, eu queria te agradecer, acho que para a gente, todos nós, os entrevistados, e para mim, para o Bruno, é um ato de coragem, colocar a cara na televisão das pessoas, no computador, no celular, e expor o que a gente faz de verdade, né? O que a gente faz nas nossas casas, nas nossas universidades, e a importância do que a gente faz, não só para a história, mas para a sociedade. Você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Bom, eu agradeço, Ingrid. Então, eu vou tomar a liberdade de expor um pouco mais a minha cara, né?
Essa aqui foi a minha dissertação de mestrado, não sei se está dando para ver bem, sobre a Universidade Popular. Ela foi publicada pela Rizoma Editorial em 2017 aqui no Rio de Janeiro, mas está esgotada. Mas é possível acessar no repositório institucional da Universidade Federal Fluminense o texto dessa dissertação, tá bom? Para quem tiver interesse. Nesse livro aqui, Dimensões da Cultura e da Experiência Libertárias, organizado pela Ângela Roberti e José Damiro, queridos professores, eu escrevi um texto, né, e aí num tamanho mais recortado, sobre a mesma Universidade Popular, derivado dessa dissertação. Então, para quem tiver interesse, é um livro magnífico, de importantes pesquisadoras e pesquisadores da temática, e eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar nos estudos, né, esse livro. E uma última referência, né, mais recente, que faz parte do grupo de pesquisa que eu integro lá na Universidade Federal Fluminense, assim como o NEPAM, na UERJ, a gente também organizou o grupo de estudos do anarquismo, que há algum tempo, há bastante tempo, já tem um trabalho de estudo, de pesquisas sobre o anarquismo na Universidade Federal, e produziu a História do Anarquismo no Brasil, volumes 1 e 2, e agora, recentemente, né, a gente produziu esse terceiro volume, né, da História do Anarquismo no Brasil. Volume 3, né, quem se interessar pela temática, aqui eu comento, né, no tamanho de um capítulo, as experiências revolucionárias na Rússia e seus impactos, né, suas apropriações, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, seria um pouco mais para divulgar, para quem se interessa pelo tema e queira, de fato, estudar e conhecer mais do anarquismo, né, seriam essas referências. Indico todos os 3 livros, excelentes obras. Nós vamos pôr aqui embaixo nos comentários, quer dizer, na descrição do vídeo, o link para a compra dos 3 livros, não, porque o do Eduardo está esgotado, infelizmente, mas para o acesso à dissertação do Eduardo e para a compra dos outros 2 livros, tanto Dimensões quanto História do Anarquismo, volume 3. E aqui em cima vai aparecer o vídeo do professor Ador, que o Eduardo mencionou, que é o orientador dele, um pouco da entrevista dele. Isso aí é com o Bruno, que é o nosso diretor aqui. Bom, pessoal, nós agradecemos muito que vocês tenham ficado aí nos ouvindo, estado conosco um pouco, e desejamos que vocês estejam no próximo vídeo, que vai ser com o Adem, se não me engano. Não é com o Adem, gente. É com o João Henrique de Castro, o outro que vai ser com o Adem. E desejamos a todos saúde, saudações libertárias para todos. Obrigado, Ingrid, Bruno. Até a próxima, companheiras.